No final do século XV, um navegador português ousou sonhar o impossível. Fernão de Magalhães acreditava que poderia chegar às Ilhas das Especiarias navegando para o oeste. O rei Manuel riu dele. "O mundo não é tão pequeno assim." Magalhães respondeu: "Então eu o tornarei menor." Expulso da sua pátria, jurou provar que o mundo podia ser contornado pelo mar. Em 1518, Magalhães encontrou refúgio na Espanha. O jovem rei Carlos ouviu seu plano: alcançar o Oriente navegando pelo Ocidente. Deu-lhe 5 navios, 270 homens e a bênção de Deus. O exilado tornava-se a esperança de um império. Trinidad, San Antônio, Concepción, Victória e Santiago. Cada embarcação levava bússolas, astrolábios, ampulhetas e cartas portulanas, os instrumentos mais avançados da navegação da época. Pela primeira vez, uma frota partia equipada para uma viagem verdadeiramente global. Magalhães sussurrou: "As estrelas traçarão o meu caminho. Deus decidirá meu destino." Em 20 de setembro de 1519, as naves zarparam de Sevilha. Mas, a bordo, o ar estava carregado de desconfiança. A tripulação era espanhola, o capitão, português. Magalhães guardava o rumo em segredo. A bússola apontava o norte, mas ninguém confiava no destino. Assim começou a jornada mais perigosa da história humana. Primeira escala, as Ilhas Canárias. Lá, Magalhães descobriu espiões portugueses seguindo sua expedição. O rei Manuel havia ordenado sua morte. Os mapas foram escondidos, os planos selados. "De agora em diante", disse Magalhães, "lutarei não só contra o mar, mas contra o meu próprio passado." Semanas de navegação sem rumo. As nuvens cobriram as estrelas, o astrolábio tornou-se inútil. Magalhães mediu a distância com ampulhetas e o ship log, uma corda com nós lançada ao mar para medir a velocidade. Essas medições seriam os primeiros registros científicos da navegação. Quando o vento cessou, só restou o silêncio da fé. Novembro de 1519. Terra tropical à vista, a costa do Brasil. Nativos amigáveis, pássaros coloridos, frutas desconhecidas. Mas Magalhães olhou para o céu. A estrela polar havia desaparecido. Usou o Cruzeiro do Sul, o primeiro sistema de navegação pelas constelações do hemisfério sul. O inverno se aproximava. Frio, fome e ventos intermináveis castigavam a frota. Alguns marinheiros falavam de homens gigantes. Nascia o mito da Patagônia. Mas Magalhães observava os ventos e as correntes. Percebeu que mudavam de direção, o primeiro registro do sistema do Pacífico Sul. Meses de isolamento. A fome e o medo tornaram-se insuportáveis. 3 capitães se rebelaram. "Nenhum português nos comandará." Magalhães reagiu à noite. Ao amanhecer, o silêncio. Ele havia vencido, mas o preço foi o sangue dos seus. Durante uma exploração, o navio Santiago bateu nas rochas. A profundidade fora mal calculada. A partir disso, Magalhães padronizou as medições de profundidade. O nascimento da calibração náutica. Outubro de 1520. Depois de meses de busca, encontraram o estreito. Um corredor gelado e tempestuoso entre 2 oceanos. Com o astrolábio, Magalhães confirmou o que ninguém havia provado. O Atlântico e o Pacífico eram mares distintos. Um navio desertou e retornou à Espanha. Os outros seguiram adiante rumo ao desconhecido. Durante a travessia, mediram a salinidade da água, a primeira observação hidrográfica da história. Novembro de 1520. O novo mar parecia calmo. Magalhães o chamou de Pacífico, mas essa calma foi o início de 98 dias de fome e desespero. O mar tornou-se um espelho infinito. Comeram ratos, serragem e couro. As gengivas sangravam, as feridas não cicatrizavam. Hoje sabemos, era escorbuto, causado pela falta de vitamina C. Foi o primeiro entendimento da relação entre alimentação e saúde. Março de 1521. Terra à vista. Os nativos roubaram comida e ferramentas. Magalhães ficou furioso, mas aproveitou para testar a velocidade do navio contra o vento.
o primeiro registro de velocidade oceânica. Magalhães mediu a altura do Sol com uma balestilha sem olhar diretamente para a luz. Nascia uma nova técnica de navegação astronômica segura. Para Magalhães, a viagem já era mais espiritual do que geográfica. Centenas de habitantes foram batizados, mas mais que religião, Magalhães encontrou humanidade. Foi o primeiro registro de contato cultural no Pacífico, o nascimento da antropologia. O chefe Lapu-Lapu recusou o cristianismo. Magalhães tentou subjugá-lo pela força. Sua armadura pesada o fez afundar no pântano. Uma lança atravessou seu peito. O explorador tornou-se mártir de sua própria fé. 27 de abril de 1521, Magalhães morreu em Mactan. O mar silenciou. Os homens ficaram sem capitão, sem rumo. Mas seus diários ainda mostravam o caminho. Juan Sebastián Elcano assumiu o comando. Antes rebelde, agora herói. Usou os derroteiros de Magalhães, os primeiros registros detalhados de navegação do mundo. Graças a eles, conseguiu voltar para casa. Novembro de 1521, finalmente chegaram as Molucas, Canela, Cravo e Vitória. Mas Elcano percebeu algo estranho. O Sol nascia em outro ponto do mapa. Era a primeira prova da rotação da Terra. Restava apenas um navio, a Victoria. 2 bússolas, 4 ampulhetas, um astrolábio, 3 mapas e homens exaustos. Mesmo assim, esse navio seria o primeiro a dar a volta ao mundo. Os ventos mudaram, os mastros se romperam. Elcano registrou a direção dos ventos, a base dos futuros mapas dos ventos alísios. Elcano escreveu: "O mar nos ensinou o segredo da longitude. Quem navega para o oeste perde um dia." Foi a primeira descrição escrita do fenômeno da linha internacional de data. 6 de setembro de 1522. Os sinos de Sevilha soaram. De 270 homens, apenas 18 voltaram. Mas a humanidade havia completado sua primeira volta ao planeta. O mundo já não era infinito, apenas desconhecido. Elcano ajoelhou-se diante do rei Carlos, mas na verdade, o mundo inteiro se ajoelhava diante dele. O rei concedeu-lhes um brasão com as palavras: "Primus circumdedistimi." Foste o primeiro a me rodear. Ao retornar, faltava um dia no calendário. Era aí a prova definitiva de que a Terra girava. A humanidade começou a medir o tempo de forma global. A viagem mudou tudo. As estrelas, os ventos e os mares se tornaram um só mundo. A ciência e a navegação caminharam juntas. Nascia uma nova era. O sonho de Magalhães, a coragem de Elcano, um sonhou, o outro realizou. Juntos, provaram que fé e ciência podem navegar o mesmo oceano. Esta não foi apenas uma viagem. Foi o primeiro experimento da humanidade com seus próprios limites. A esfericidade da Terra foi comprovada. A navegação tornou-se ciência. O mar silenciou, mas a curiosidade jamais. Porque descobrir o mundo é, no fundo, descobrir a nós mesmos. Subscribe for more Forgotten Battles.